Amados e queridos irmãos da Associação Batista da Planície, queridos pastores, líderes, igrejas, congregações, irmãos e irmãs que participam desta Assembleia Geral, querido pastor Manuel, que privilégio, que honra poder participar com os irmãos deste encontro, mesmo virtual. Que bom, meus irmãos, estarmos juntos. E louvo a Deus pela vida de todos vocês, pela existência dessa associação das igrejas e congregações que compõem a Associação Batista da Planície. A nossa gratidão em nome da Junta de Missões Nacionais, em nome de todos os nossos missionários, pelas orações e pelo envolvimento dessa amada associação com a obra missionária em nossa pátria. Agradecer o apoio que os irmãos sempre têm nos dado aí com a Cristolândia. Nossa gratidão, queridos, com todo o nosso coração. A minha outra palavra é me dirigindo aos pastores, aos líderes das igrejas e congregações nesse tempo, meus irmãos, parabenizar e louvar a Deus pelo esforço de todos neste tempo de isolamento social, de restrição do funcionamento dos templos. Estamos aí desde a segunda quinzena de março com esse isolamento social e o esforço dos líderes, dos pastores com as igrejas, buscando pastorear mesmo com essas dificuldades para o funcionamento do templo, para as reuniões presenciais, mas um esforço tremendo para pastorear, usando as redes sociais, usando a internet. E a Igreja do Senhor Jesus, irmãos, continua viva, orando, adorando, proclamando, exaltando o nome do Senhor. Parabéns, pastores, pelo esforço gigante nesse tempo de tantos desafios que temos enfrentado como igreja, mas o povo de Deus continua firme, unido, na total dependência do Senhor, na dependência da palavra de Deus, sabendo, meus irmãos, que nós vivemos debaixo de duas promessas. A Igreja do Senhor Jesus, ela está firmada em duas promessas do Senhor Jesus. A primeira, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E a outra promessa, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também comigo. Ou seja, tanto no plano terreno quanto na eternidade, nós estaremos sempre na presença do Senhor Jesus. O Senhor sempre estará conosco. Que coisa maravilhosa! E nesse tempo, meus irmãos, de isolamento social, nós temos tido a grande oportunidade de testemunhar, de orar, de compartilhar o amor de Deus, compartilhar a paz, a segurança que temos em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Tanta gente preocupada, gente angustiada, gente aflita. Meus irmãos, nós sabemos que Deus está no controle. Nós somos do Senhor Jesus. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Neste tempo de desafios, mas de oportunidades, nós, na total dependência do Senhor, meditando na palavra de Deus, devemos orar e buscar discernimento espiritual, sabedoria espiritual, para testemunharmos do Evangelho de Cristo Jesus para os familiares, para os amigos, para as pessoas com as quais nós convivemos, aproveitar os meios de comunicação que temos pela internet para testemunhar, para discipular, para levar a palavra de Deus, para orar pelas pessoas. Meus irmãos, esse é um tempo que o povo de Deus, como sal e luz da terra, não pode se omitir, mas precisa proclamar que há esperança em Cristo Jesus, que há paz em Cristo Jesus, que há salvação, que há vida eterna, que Deus nos ama, que Ele nos amou de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, minhas irmãs, esse é um tempo oportuno para nós testemunharmos do Evangelho do Senhor Jesus. Nós não podemos perder esta oportunidade. E as igrejas, a Igreja do Senhor Jesus, irmãos, nós não dependemos de um prédio, de um templo. A igreja está viva, seja nas casas, seja
na rua, seja caminhando pelo campo, enfim, onde você estiver, aí na zona rural ou na cidade, não importa, a igreja do Senhor Jesus está viva porque a igreja do Senhor Jesus, você é a igreja. E a igreja continua, meus irmãos, adorando, exaltando o nome do Senhor nesse tempo. Estamos animados, irmãos, vibrando. Estamos trabalhando o campo missionário, os nossos missionários continuam trabalhando, a obra do Senhor avançando. Nesse tempo de isolamento social aí, nós tivemos 3 turmas de radicais. Uma na Amazônia, outra no Sertão, outra na Cristolândia. A obra continua avançando, tem sido um tempo de batismos nos campos missionários, muitas decisões, meus irmãos. É um tempo que Deus está nos dando para testemunharmos do seu amor, da sua bondade e da sua misericórdia. Meus irmãos, nós somos a igreja do Senhor Jesus. E os irmãos sabem como isso tudo termina com a vitória da igreja do Senhor Jesus. Parabéns, pastores. Parabéns, amados irmãos. Estamos firmes, focados na obra do Senhor, confiando em Deus, na total dependência do Espírito Santo de Deus. E as igrejas, a Associação Batista da Planície, meus irmãos, nós devemos permanecer unidos, cooperando, participando da obra do Senhor com alegria, orando mais, testemunhando, levando a palavra de Deus às pessoas que precisam isso de uma palavra de conforto, de apoio, de encorajamento, uma palavra de paz, famílias enlutadas, famílias com pessoas hospitalizadas, pessoas que perderam seus empregos, pessoas que precisam de esperança, pessoas que precisam de paz interior, precisam de salvação. E a igreja do Senhor Jesus, você, meu irmão, minha irmã, tem a mensagem que transforma, que restaura, que traz paz, que traz alegria, que traz encorajamento. A palavra de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus. Queridos, não esqueçam, nós somos templos do Espírito Santo de Deus. O Espírito do Senhor habita em você. O Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra habita em você. Ele é o nosso pastor. E mesmo no vale da sombra da morte, não precisamos temer mal algum, porque o Senhor está conosco, sempre estará conosco, em qualquer lugar, mesmo no vale da sombra da morte. O Senhor é conosco, o Senhor está conosco, meus irmãos. Confiamos que Ele está no controle. Deus está no controle e nós dependemos do Senhor, porque Ele é a nossa rocha, a nossa alegria e a nossa salvação. Estamos animados agora com a campanha de missões nacionais de setembro, estamos animados, contamos com os irmãos, com as igrejas aí da Associação da Planície, contamos contigo, pastor, contamos com todos vocês, promotores de missões, contamos, meus irmãos, para que a obra continue avançando e vidas sejam alcançadas em todo o Brasil. É tempo de crescimento, é tempo de expandirmos a obra, meus irmãos, é tempo de avançar, porque Ele nos amou e nós somos motivados pelo amor de Deus, porque Ele nos ama, nós amamos, porque Ele nos amou, nós compartilhamos a palavra, nós multiplicamos discípulos, nós fazemos a obra com alegria, nós nos dedicamos ao Senhor, nós oramos, porque somos motivados pelo amor de Deus. Ele nos amou. Amados irmãos, queridos, igrejas, congregações, não podemos recuar. Vamos avançar em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço o privilégio de estar com os irmãos e eu quero ler a palavra de Deus para uma breve reflexão, queridos. No Evangelho de Mateus, no capítulo 28, vocês conhecem bem esses versículos. Os versículos 19 e 20 dizem assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Eu estarei com vocês para sempre. Façam discípulos, proclamem, testemunhem, ensinem, façam a obra. Eu estarei com vocês o tempo todo.
Aqui está a missão que o Senhor Jesus nos confiou. Celebrar a glória de Deus, irmãos, é obedecer. Celebrar a glória de Deus é nos submetermos à sua palavra. Celebrar a glória de Deus nesse tempo é nos submetermos à vontade do Senhor pela obediência à sua palavra e permitir que o Espírito Santo nos lidere. Que o Espírito Santo lidere a nossa vida mediante a palavra. Quando nós nos submetemos, quando nós obedecemos à palavra de Deus, o Espírito Santo está nos liderando. E a mensagem é clara, a missão que o Senhor Jesus nos deu é muito clara. Claríssima. Vão, façam discípulos, se multipliquem, ensinem, testemunhem, orem de Jerusalém até os confins da terra. A minha igreja deve ir, deve avançar, deve enviar missionários, deve testemunhar, deve discipular pessoas, deve batizar. A minha palavra precisa chegar em todos os cantinhos desse planeta. Onde tiver um ser humano, a minha mensagem, o meu amor, o evangelho, a verdade precisa chegar e será por meio da minha igreja, por meio dos meus discípulos, por meio da sua vida, meu irmão, minha irmã, por meio do seu ministério, pastor, por meio da igreja que o irmão lidera, a mensagem chegará a todas as pessoas em todos os lugares por meio da igreja do Senhor Jesus. Ele nos deu a missão, ele confiou a nós uma missão, ele deixou claro que estaria conosco, porque só é possível fazer esta obra na total dependência do poder de Deus, do poder de Cristo Jesus. Não há como fazer essa obra se não estivermos na total dependência do poder de Deus. E esse poder se manifesta na sua palavra, porque o Evangelho é o poder de Deus. Esse poder se manifesta numa vida de oração, buscando o Senhor, orando, confiando, esperando, na total dependência do Senhor, ou seja, confiar com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, dependermos de Deus em tudo que fizermos. Esse poder se manifesta, meus irmãos, na nossa obediência em testemunhar, em discipular e evangelizar pessoas. Fazendo a vontade de Deus, cumprindo a nossa missão aqui na grande comissão. E o núcleo, o objetivo da grande comissão é multiplicar discípulos, fazer discípulos. E é isso que o Senhor Jesus quer. E a Bíblia nos ensina que quando uma pessoa se converte, há festa no céu. Deus é glorificado. Celebrar a glória de Deus significa multiplicar discípulos. Celebrar a glória de Deus significa cumprir a missão, obedecer, levar o Evangelho de Cristo Jesus, alcançar todos em todos os lugares, pois o Evangelho é o poder de Deus. Essa é a missão da igreja. E a igreja precisa manter o foco, meus irmãos. Queridos pastores, líderes, meus irmãos, a igreja precisa manter o foco. A igreja está no meio de uma batalha contra um reino que só tem um objetivo: matar, roubar e destruir. E a igreja do Senhor Jesus tem a mensagem de restauração. A igreja do Senhor Jesus tem a mensagem de vida. E o único poder capaz de enfrentar o reino das trevas, o único poder é o poder de Deus, que se manifesta na vida da igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Meus irmãos, conscientes da missão, obedientes, focando sempre na missão, nos dedicando, especialmente nesse tempo que Deus tem nos permitido viver nesta geração, aproveitando as oportunidades, focados na missão. Meus irmãos, nós temos uma responsabilidade muito grande e nós não podemos, irmãos, perder o foco como igreja. Mantermos a unidade e focarmos naquilo que o Senhor Jesus quer de cada um de nós. Oh, meus irmãos, como nós às vezes perdemos tempo com tantas outras coisas. E a palavra de Deus é tão clara com relação a isso, com relação à multiplicação de discípulos, com relação à proclamação da sua palavra. É tão clara com relação à nossa missão. Vão e façam discípulos. Eu estarei com vocês o tempo todo. Não fiquem com medo. Eu estarei com vocês, o meu Espírito estará com vocês, pois vocês são templos do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, Deus tem planos e está trabalhando nesses planos agora. E o objetivo do Senhor é que todos sejam alcançados.
em todos os lugares sejam alcançados, porque Cristo Jesus morreu por todos e o desejo dele é que todos sejam alcançados, que todos sejam salvos. E a missão é nossa, a missão de testemunhar, a missão de compartilhar, a missão de levar o evangelho de Cristo Jesus é nossa como igreja, e nós não podemos, meus irmãos, perder a oportunidade, nem perder o foco, queridos. Cada crente, cada irmão, cada irmã, orando, buscando ao Senhor. E eu tenho pedido a Deus que haja um avivamento no nosso meio, um avivamento para orar mais, gastarmos mais tempo na presença do Senhor, buscarmos mais a Deus, um avivamento de meditação na palavra, sede da palavra de Deus, um avivamento no discipulado, um avivamento na evangelização, um avivamento no testemunho de vida, um avivamento com arrependimento, com quebrantamento. Queridos, nesse tempo o mundo precisa ser impactado pela vida de pessoas que buscam o Senhor, que oram, que clamam ao Senhor, que têm um compromisso com a verdade, com a santidade e que testemunham de Cristo Jesus como o poder de Deus que transforma, que restaura, que traz esperança e que traz paz. Ele é o poder de Deus, Ele é a esperança, Cristo Jesus, meus irmãos. Essa é a nossa mensagem. A nossa mensagem não é política, a nossa mensagem não é ideológica, a nossa mensagem é espiritual, a nossa mensagem é o poder de Deus que transforma, que restaura, que leva uma pessoa a ter uma experiência única de novo nascimento em Cristo Jesus, e as coisas velhas passam e tudo se faz novo. A nossa mensagem é uma mensagem poderosa para fazer o maior milagre na vida de uma pessoa, o milagre da salvação, da restauração. A igreja tem a mensagem que transforma, a mensagem que restaura, que salva. Não é uma mensagem que vai apenas tocar no entendimento das pessoas, mas vai tocar na alma, vai tocar no coração de cada ser humano, e essa mensagem ela é impactante e transformadora. É esse evangelho que estamos falando, meus irmãos. Não estamos falando de política, nem de ideologia, seja essa ou seja aquela. Nós estamos falando do evangelho de Cristo Jesus, o poder de Deus que transforma, que restaura, e é algo que cada um de nós, meus irmãos, tem o privilégio de testemunhar, pois nós recebemos a missão do próprio Senhor Jesus para levarmos a sua palavra transformadora a todas as pessoas. Essa é a missão da igreja. Esse é o foco, meus irmãos, da Igreja do Senhor Jesus, em tempo, fora de tempo, e temos que aproveitar, seja pessoalmente, nos nossos relacionamentos, seja pelas redes sociais, pela internet. Aproveite, use o seu WhatsApp, use os seus canais de comunicação nas redes sociais, compartilhe a palavra de Deus com seus amigos, testemunhe, discipule uma pessoa. Às vezes você não consegue estar pessoalmente com ela, mas você pode usar as redes sociais para discipular uma pessoa, para testemunhar. Ore, mande uma oração para a pessoa, grave uma oração, envie para a pessoa, seja da sua família, seus amigos, seus conhecidos. Você precisa ter sabedoria para usar bem as redes sociais e testemunhar de Cristo Jesus para os seus amigos, para os seus conhecidos, levando a palavra de Deus. Você já experimentou gravar o seu testemunho de conversão e compartilhar nas redes sociais? Você já fez isso? Você já contou para todo mundo o que Jesus fez na sua vida? Você já contou para seus amigos, seus familiares? Você já gravou e já postou? Faz isso em 1 minuto, 2 minutos e grava o seu testemunho e conta para todo mundo: olha, Jesus transformou a minha vida. Eu nasci de novo, eu tive uma experiência com Deus, eu sou de Cristo Jesus. Testemunhe, conte para as pessoas o que Deus fez na sua vida. Publique isso. Se você tem rede social, publique, não tenha vergonha de dizer: Jesus transformou a minha vida. Queridos irmãos, pastores, não podemos perder a oportunidade de testemunhar neste campo missionário chamado internet. Esse campo missionário virtual. Precisamos estar lá, presentes, testemunhando, falando do amor de Deus, compartilhando a palavra de Deus, orando. Enfim, multiplicando discípulos nesse tempo, porque esta é a nossa missão. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Vão, multipliquem igrejas. Meus irmãos, olha, quando penso nas igrejas aí do norte do Rio de Janeiro, para mim é uma referência.
uma história linda, missionária, de multiplicação, de plantação de igrejas, congregações, tantos vocacionados, tantos missionários e pastores saíram aí desta região do norte do Rio, de Campos, enfim. Essa região tem sido uma região abençoada, meus irmãos, muito abençoada, e que tem se multiplicado, e nós não podemos perder o foco, perder o ânimo, perder a alegria, meus irmãos, perder o objetivo. Temos que manter a unidade, focar no objetivo da palavra de Deus e testemunhar nesse tempo com alegria, aproveitando bem cada oportunidade. Digo para os irmãos, estamos aqui vibrando em missões nacionais, animados. Estamos planejando, revendo os nossos planejamentos dentro de um novo contexto, dentro de uma nova realidade, mas a gente pode rever o planejamento, mas nossa missão é a mesma, multiplicar discípulos. O nosso foco, o nosso objetivo é alcançar todas as pessoas. Podemos rever as formas de atuar, a estratégia pode ser revista, mas a nossa missão, irmãos, o objetivo nosso, não tem como, é o mesmo. Façam discípulos, se multipliquem, alcancem pessoas, levem a minha palavra, testemunhem, tenham compaixão, intercedam, sejam sal e luz onde vocês forem, alcance todos, em todos os lugares, lá no interiorzinho da Amazônia, aqui nas ruas do Rio de Janeiro, lá no sertão, lá no sul do Brasil, alcance todos, em todos os lugares, com a minha palavra, porque o meu evangelho é o poder para transformar vidas, e não há esperança em outro, a única esperança é Jesus. Só Jesus é a esperança, nós sabemos disso e não podemos reter isso. O reino das trevas não quer que o evangelho seja proclamado. O reino das trevas não quer que a gente testemunhe, porque ele sabe que o evangelho transforma. Por isso, o grande medo do reino das trevas é que o evangelho seja pregado. Ele não quer que a igreja se envolva com missões. Ele não quer que os crentes discipulem. Ele não quer que a palavra de Deus seja proclamada. Ele não quer que você ore. Ele não quer que você tenha intimidade com Deus. Ele não quer que você obedeça a palavra de Deus, porque ele sabe que quando isso acontece, vidas são alcançadas, famílias são transformadas e o nome do Senhor Jesus é glorificado e nós celebramos a glória de Deus. Celebrar a glória de Deus proclamando o evangelho, celebrar a glória de Deus obedecendo, celebrar a glória de Deus multiplicando discípulos, celebrar a glória de Deus enviando missionários, fazendo missões, ofertando para a obra missionária, fazendo esta obra com alegria, meus irmãos e irmãs, igrejas queridas, celebrando a glória de Deus, testemunhando a este mundo que Cristo Jesus vai voltar, que Cristo Jesus é Senhor da história, que Ele nos ama e deu a sua vida por nós. Amados irmãos, Associação Batista da Planície, eu louvo a Deus pela vida de todos vocês, queridas igrejas. A nossa oração é que Deus continue abençoando o ministério de todas essas igrejas e congregações aí na planície. Dou graças a Deus pela vida de todos vocês, queridos, e que o Espírito do Senhor avive no coração da sua igreja essa paixão pela proclamação, essa paixão pelo discipulado, pela evangelização, pela multiplicação de discípulos, e que cada um de nós esteja consciente do privilégio que nós temos e da missão que temos de anunciar Cristo Jesus para todas as pessoas em todos os lugares. Eu quero concluir esta reflexão contando uma história que vocês conhecem muito bem, a história de Ruth. Lembrando que Deus tem planos, está trabalhando nesses planos agora, e você faz parte desses planos. Meus irmãos, às vezes nós não temos ideia do que Deus está fazendo, a dimensão daquilo que Deus está fazendo nesse momento. Às vezes você não tem ideia do que Deus está fazendo na sua vida, na sua casa, na sua igreja, na sua congregação. Deus está trabalhando agora aí, onde você está. Deus conhece você, conhece o seu nome, sabe onde você mora, conhece o seu endereço, sabe o número da sua casa, Deus conhece o número do seu CPF, Deus sabe das coisas, Ele tem planos, está trabalhando nesses planos agora. Época dos juízes, Antigo Testamento, Belém, Judeia, uma família de um homem chamado Elimeleque, sua esposa Noemi, 2 filhos, Malom, Quilion. Essa família, num tempo de dificuldades, num tempo de seca, num tempo de muitas lutas, Elimeleque decide pegar sua família e mudar da Judeia, lá de Belém, para a terra dos Moabitas. Aquela família cruza o Vale do Jordão e vai morar na terra dos Moabitas. E ali aquela família vai tentar
uma nova vida, trabalhar, se estabelecer ali. Os filhos casaram, Malom e Quilion casaram com mulheres moabitas, uma chamada Ofra e a outra Ruth. Acontece que Elimeleque faleceu. Os filhos também faleceram. E Noemi ficou viúva com as suas 2 noras também viúvas. Queridos, que situação. E num determinado momento, Noemi diz para as suas noras, eu vou voltar para a Judéia, eu vou voltar para Belém. Vocês podem voltar para os pais de vocês, para a família dos pais de vocês, pois eu não tenho mais filhos para dar para vocês casarem. Eu vou voltar para Belém. Uma daquelas noras, Ofra, disse, eu vou para a casa dos meus pais, e foi. Ruth disse para Noemi, Noemi, eu não vou. Não adianta você insistir comigo, porque eu vou ficar com você. Onde você for, eu vou. O seu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde você pousar, eu vou pousar. Onde você morrer, eu vou morrer. Eu vou continuar com você. E elas choraram. Noemi então concorda, e aquelas 2 viúvas, Noemi e Ruth, vão então para a terra da Judéia, para Israel, voltam lá para Belém, e elas vão morar em Belém. Interessante que Noemi regressa para Belém com a sua nora, aquelas 2 viúvas, Ruth e Noemi, viúvas, elas chegam em Belém, todo mundo curioso, né? É Noemi mesmo? Noemi voltou, cadê o esposo? Cadê Elimeleque? E os filhos? Noemi voltou vazia. E ela diz, não me chame mais Noemi, eu sou uma mulher triste, uma mulher amarga, perdi tudo. Irmãos, a situação daquelas 2 mulheres era uma situação difícil. Ambas viúvas, sem plano de previdência, sem aposentadoria. A situação era crítica. Ruth, então, foi mendigar o pão nos campos de colheita, pegar a sobra da colheita, catar os grãos ali que iam caindo dos feixes que os trabalhadores faziam naquele momento ali da colheita. No final do dia, tinha lá um pouco de grãos para poder fazer o pão. Na colheita da cevada, na colheita do trigo, aquelas mulheres estavam mendigando o pão. Mas Deus tem planos, está trabalhando neles agora. Ruth foi trabalhar, mendigar o pão numa localidade, numa plantação, cujo dono era um homem chamado Boaz. Boaz. Boaz era da família de Elimeleque, Boaz era filho de Salmão e aquela ex-prostituta chamada Raabe, lá de Jericó. Meus irmãos, Ruth vai se casar com esse moço chamado Boaz, vocês conhecem a história. E ninguém podia imaginar o que Deus estava fazendo naquele contexto, naquele cenário. Um dos versículos que mais me chama a atenção no livro de Ruth é ali no último capítulo, quando diz que Ruth teve um neném, teve um bebê, fruto desse casamento com Boaz. E chamaram aquele nenenzinho de Obed. Noemi tomou aquela criança no colo, deu graças a Deus, se alegrou, tomou como um filho, como um neto. Queridos, que história! Deus está trabalhando naquele momento, ninguém podia imaginar quem será essa criança, Obed. Sabe quem é esse Obed? O pai de Jessé. Sabe quem é Jessé? O pai de Davi, o rei Davi, o grande rei Davi. Sabe quando você lê o Salmo 23, escrito pelo rei Davi? Esse rei Davi é bisneto dessa moabita chamada Ruth, que chegou em Belém sem nada, mendigando pão. Mas Deus tem planos, está trabalhando neles agora. Ninguém podia imaginar naquele tempo, na cidade de Belém, o que seria daquele menino, os planos de Deus para a vida de Ruth, os planos de Deus naquele momento. Deus estava fazendo algo tremendo, algo extraordinário ali e ninguém estava percebendo. Deus é maravilhoso, que coisa linda, meus irmãos. E sabe onde é que essa história vai parar? Essa história vai parar numa vilazinha lá na Galileia chamada Nazaré. E um outro casal vai descer de Nazaré, vai subir, descer no sentido, no sentido sul, e vem para Belém esse casal, José e Maria, e uma outra criança vai nascer em Belém. Só que agora é o Emanuel, Deus conosco. Meus irmãos, uma outra criança vai nascer em Belém. E se você abrir o livro de Mateus e ler o capítulo 1 de Mateus, você encontra a genealogia de Jesus. E quem estará lá, quem estará naquela relação? Você vai encontrar Boaz, Ruth, Obed,
Jessé, Davi. Que coisa, meus irmãos, que coisa linda. Ninguém podia imaginar o que Deus estava operando naquele momento em Belém, na Judéia, na vida de duas viúvas que mendigavam o pão. É assim que Deus trabalha. Deus está trabalhando hoje na sua casa, na sua vida, na sua família, na sua igreja, no seu ministério. Meu irmão, minha irmã, creia nisso. Deus está agindo, confie no Senhor. Peça discernimento, entendimento, sabedoria espiritual para você enxergar as maravilhas que Deus está operando nesse momento na sua vida. Dê graças a Deus, louve ao Senhor e permita que Deus se manifeste na sua vida poderosamente para abençoar outras pessoas. Glória a Deus, meus irmãos, pelo tempo que estamos vivendo. A certeza que eu tenho é que Ele está conosco. A outra certeza que eu tenho, mediante a sua palavra, Ele vai voltar para nos buscar. Ele tem planos, está trabalhando nesses planos agora. E você faz parte dos planos do Senhor. Confia no Senhor, obedeça. Coloque a sua vida no altar do Senhor, na total dependência do Espírito do Senhor. Confia no Senhor, porque Deus está fazendo grandes coisas aí, pertinho de você. Pertinho de você. Ele continua agindo. Deus tem planos, está trabalhando neles agora. E você faz parte desses planos. Um abraço missionário para todos vocês. A nossa gratidão. Que Deus continue abençoando todos os irmãos, todas as igrejas aí da planície. E olha, queridos, conto com vocês na campanha de missões nacionais, agora em setembro começando. Estamos orando, vibrando. Nosso tema é Porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Pastor Manuel, demais líderes, todos vocês, queridos, a nossa gratidão. Que o Senhor Jesus continue abençoando essa associação, igrejas, pastores, todos os ministérios. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.